com todos vocês. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero trazer uma palavra para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, uma palavra a qual é de extrema importância para poder ouvirmos. Eu quero poder estar compartilhando com todos vocês que estiverem presentes, porque estamos vivendo a geração do arrebatamento. Seja bem-vindo, a paz do Senhor seja com todos, amém? Estamos vivendo a geração do arrebatamento, estamos vivendo um tempo onde muitos estão parando à beira do caminho, estamos vivendo um tempo onde a igreja do Senhor ela está retrocedendo, eu não digo todos, mas muitos, e há aqueles que perderam a alegria da salvação, amém? Há aqueles que desistiram de buscar ao Senhor, mas a palavra de Deus ela está se cumprindo. A palavra de Deus a cada dia nos mostra, né, junto com os sinais que Cristo dissera há 2000 anos atrás. E eu quero que você que esteja escutando essa mensagem, que você reflita, que você pare e pense sobre a sua vida espiritual com Cristo. Amém? Eu não estou aqui para poder entregar a chave de casa, eu não estou aqui para poder profetizar, para poder entregar revelação, eu não estou aqui para dizer, eis que te digo, eis que o Senhor mandou te entregar, eis que eu vejo. Não. Eu estou aqui simplesmente para fazer isso aqui. Anunciar o Evangelho. Pregar a palavra de Cristo. Pregar os ensinamentos que Cristo ensinava no passado. Que Cristo ensinou aos apóstolos, aos discípulos. A palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que vivifica. Amém? Porque não é mais tempo de ficarmos brincando com Deus, não é mais tempo de ficarmos vivendo de qualquer maneira na presença do Senhor. Não. Se olharmos os sinais estão aí. Eu sou aqui do Rio de Janeiro e dias atrás, aqui pela manhã, por volta de entre 7h20 e 7h30 da manhã, o dia virou noite. Creio que alguns irmãos que estão participando aqui viram isso nos noticiários. O dia estava normal e de repente fechou e virou noite. Amém? Isso são sinais. São sinais. E muitos estão brincando com as coisas de Deus. Muitos estão brincando de servir a Deus, mas a Bíblia ela está se cumprindo. Amém? E eu quero trazer uma palavra que se encontra aqui no livro. Você que estiver em casa e puder abrir a sua Bíblia para poder acompanhar. Amém? Livro de 1 Pedro, ou primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no versículo 7. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7. A palavra do Senhor diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? O apóstolo Pedro, por meio do Espírito Santo, ele vem trazendo um alerta para o povo daquela época. O apóstolo Pedro vem trazendo uma palavra de despertamento. E ele diz, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. E hoje podemos entender o que o apóstolo Pedro falava para aquele povo lá atrás. Ele dizia, e já está próximo o fim de todas as coisas. Essa palavra não era para aquele tempo. Não era para o tempo dos apóstolos.
Essa palavra são para os dias de hoje, os dias atuais. Olha para a natureza. Olha para o clima. Olha para as estações do ano. Olha para o homem. A maldade no coração do homem. E a palavra diz, e já está próximo, está perto, o fim de todas as coisas. Haverá um fim, igreja. Tudo isso aqui na terra vai passar. Tudo isso é passageiro. Amém? Tudo isso vai passar. Aí a segunda parte do versículo. Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você tem sido sóbrio? Você tem sido sóbria? Você tem estado em vigilância? Você tem vigiado a sua vida espiritual? Você tem orado? Você tem tido uma vida de oração? Buscado a presença do Espírito Santo para a sua vida? Por quê? Porque o crente que não é sóbrio, o crente que não vigia e o crente que não tem vida de oração, certamente ele está dormindo, ele está desapercebido. Ele não está ligado no céu. E isso é perigoso. Porque o diabo, a palavra diz, aqui mesmo em 1 Pedro 5,8, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramindo, procurando quem possa tragar. E o diabo, ele procura tragar aquele que não está em vigilância, aquele que não é sóbrio. O diabo tenta tragar aquele que não vigia e aquele que não ora. Amém? Isso aqui é muito sério, igreja. Muito sério. Isso aqui é uma palavra que pouco se ouve. Amém? Como eu costumo dizer por onde eu passo, tanto nas redes sociais como nas congregações físicas. É uma palavra de despertamento para a sua alma. Porque o apóstolo Pedro diz, já está próximo, igreja está próximo. Jesus está voltando. Não é história da carochinha. Não é folclore, como muitos pensam ou dizem. O rei está voltando. E eu tenho a certeza que essa geração que estamos vivendo é a geração do arrebatamento. É a última geração. Jesus disse que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. Como era nos dias de Noé? O povo não era sóbrio. O povo não vigiava. E o povo não orava. O povo não buscava a Deus. E hoje como está? Mas o mais interessante disso é que aqueles que não querem mais vigiar, aqueles que não querem mais estar sóbrios, não é o ímpio, não é o incrédulo, mas é o crente. Aqueles que não querem vigiar mais é o crente. E aqueles que não querem orar é o crente. Mas na época de Noé, era ímpios, era incrédulos. Mas hoje não. Uma parte da igreja está dessa forma, vivendo de qualquer maneira. Como se Jesus não fosse voltar. Como se o arrebatamento não fosse acontecer. Como se Jesus não viesse descer nos ares, arrebatar a sua igreja com o braço forte e tomar da terra o Espírito Santo. Muitos crentes estão vivendo de qualquer maneira, apegado com as coisas nesse mundo, pensando em comprar, vender, gastar, em casar, em separar, em ajuntar riquezas, bens. Mas se esquece do que o apóstolo Pedro diz, e já está próximo o fim de todas as coisas. Amém? Se eu fizer uma pergunta aqui, quem quer subir no arrebatamento? Comente aqui embaixo. Quem quer subir no arrebatamento? Quem quer encontrar com Cristo nos ares?
Então, meus amados, precisamos sermos sóbrios. Precisamos sermos vigilantes. E precisamos estarmos em oração. Atentem para isso aqui que vocês vão ouvir. Atentem. Uma vida cristã sem oração, ela naufraga na fé. Uma vida cristã sem oração, ela não tem alicerce. Uma vida cristã sem vigilância, ela não vai adiante. E se nós não formos sóbrios na nossa vida cristã, iremos cair. O diabo irá nos tragar. Amém? Essa palavra aqui, igreja, é para que nós venhamos a refletir. Os sinais estão aí. Os noticiários anunciam. O tempo anuncia. Não é mais tempo de perder tempo com as coisas que não convêm ao Senhor. Não é mais tempo de buscarmos coisas que não agradam a Deus. Não, mas a palavra diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, igreja. Acorda, desperta. Desperta. Busque a presença do Espírito Santo para a vossa vida. Busque a graça de Deus para a sua vida. Busque o arrependimento. Você que está vivendo na prática do pecado, abandona o pecado. Busque a santidade. Renuncie à vida errada. Tome a cruz de Cristo e siga após Ele. Você que está afastado do Senhor, se conserte com Deus, ponha a tua casa em ordem. Volte para os caminhos do Senhor. Não viva uma vida de aparência, uma vida hipócrita, mentirosa. Não é mais tempo disso. Não é mais tempo de pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço e ir para os cultos. Não. Não é mais tempo de sentar na cadeira, no banco, e levantar as mãos, dar glória a Deus, aleluia, bater palma. Não, igreja. O Senhor não quer isso. O que Deus quer é que a igreja seja sóbria. É que a igreja não esteja dormindo. É que a igreja esteja desperta, acordada, ligada. O que Deus quer é que a igreja esteja em vigilância. O que Deus quer é que a igreja tenha uma vida de oração. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Então, meus amados, é tempo de buscar a Deus. É tempo de estar ligado. A nossa mente, a mente do cristão, ela tem que estar ligada no céu. Ela tem que estar ligada nas coisas espirituais. Os nossos pés, eles têm que estar na terra. Mas a mente do crente tem que estar no céu. O coração tem que estar no céu. Amém? Esse negócio de ficar buscando só vitória, buscar bênção, não, meu irmão. Tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar o arrependimento, tem que abandonar o pecado, tem que renunciar à sua carne, à sua vontade, tem que jejuar, tem que orar, tem que ler Bíblia. Isso aqui, ó, é a revelação de Deus. Isso aqui é alimento, é palavra, é palavra. A igreja vive pela palavra. A igreja não vive de milagre, a igreja não vive de chave de casa, a igreja não vive de chave de carro, a igreja não vive de bênçãos somente, não. A igreja vive pela palavra. É a palavra que nos dá sabedoria, é a palavra que nos mostra o caminho ao qual Deus quer que venhamos a seguir, é a palavra que nos ensina a sermos sóbrios e vigilantes, é a palavra que nos conduz a uma vida de oração. É a palavra. Amém? Então vamos abandonar toda farsa, toda mentira e vamos verdadeiramente buscar a presença do Espírito Santo. Não é mais tempo, igreja. Não é mais tempo de viver uma vida relaxada, não. É tempo de conserto. É tempo de conserto. A palavra diz. O apóstolo Pedro lhe diz que o fim de todas as coisas está próximo. Está próximo.
se você morrer hoje? Lucas 12:20, a palavra diz, louco. E se pedires a tua alma hoje, para quem será? Quem virá buscar a tua alma hoje se você morrer hoje? Se você morrer hoje, se eu morrer hoje, Cristo já voltou para mim, querido. Cristo já voltou para você. E aí? E aí? Quem vai vir buscar nossas almas? E aí? Então, igreja, sede sóbrios e vigiai. Não é mais tempo de viver de qualquer maneira. Não. Mas é tempo de verdadeiramente estarmos sóbrios. Amém? Sóbrios. Em vigilância. Em vigilância. Os dias são maus, são dias difíceis. Talvez eu estou falando aqui para pessoas que está fraca na fé. Talvez você que entrou aqui nessa live, você está fraco, está desanimado, está triste, pensando em parar. Talvez um dia o Senhor já te usou grandemente na terra dos viventes para orar por vidas, para pregar o Evangelho, para fazer isso aqui que eu estou fazendo, para aconselhar vidas. Mas hoje você se encontra fraco, desanimado. E o que leva isso a acontecer é a falta de oração. É não ter vigilância. É não ser sóbrio. E a igreja de Cristo é uma igreja que ora. A igreja de Cristo, ela vive em vigilância. A igreja de Cristo, ela é sóbria. Ela é desperta. Amém? Eu quero te convidar, você que se encontra fraco, desanimado, você que se encontra parado na caminhada, você que um dia já provou, né, da graça de Deus, mas hoje você fala, irmão Luiz, eu estou fraco, irmão. Eu estou fraco. Eu te aconselho a voltar à prática da oração, a buscar a Deus, a se encher do Espírito Santo. Eu sei que não é fácil, mas um dia eu também estava fraco na fé. Um dia eu estava dormindo espiritualmente. Amém? Um dia eu estava caído no pecado e passei por um momento difícil na minha vida. Eu conhecia a palavra, eu pregava a palavra, mas eu não vigiei, eu não fui sóbrio, parei de orar e eu caí no pecado. Eu caí na masturbação, caí na pornografia. Eu caí. A minha vida era assim. E aquilo me apertava aqui dentro, porque eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que o que eu praticava entristecia o Espírito Santo, mas eu não tinha força para sair daquele pecado. E a cada dia eu me afundava mais. E chegou um ponto que eu achei que não tinha mais jeito para a minha vida. Porque eu pedia perdão a Deus e daqui a 10 minutos eu praticava tudo de novo. Lá estava eu me masturbando, assistindo filme pornográfico. Mas um dia, eu estou contando um pedacinho, um pequeno testemunho para edificar a sua fé. Amém? E foi no ano de 2021 que Deus ele me colocou dentro de um grupo de WhatsApp cristão, uma igreja online. E quando eu entrei ali, que eu fui adicionado, um irmão de Recife, nunca conheci, nunca vi, nem ele. E ele, ali naquela igreja online, ele virou para mim e disse: irmão Luiz, Deus te colocou nesse grupo para você se alimentar e se fortalecer da palavra dele. Eu estava ali igual arroz de terceiro, quebrado, pisado. Satanás tinha moído a minha alma. Mas porque eu dei brecha. Eu não vivi essa palavra aqui. Portanto, sede sóbrios e vigiar em oração. Eu era um homem que orava. Antes da minha queda eu orava. A minha esposa sempre me via em oração. Sempre me via em oração. Eu sempre escutava pregações edificantes. Mas um dia eu não vigiei.
A culpa não foi do diabo. A culpa foi minha. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Eu dei lugar. A carne falou mais alto, porque eu parei de orar. E era tão terrível que eu chegava à noite a sonhar com as mulheres dos filmes pornográficos, as atrizes. Mas na verdade não eram as mulheres. Eram demônios, eram pombagiras. Se materializavam nas mulheres. Isso aqui é muito sério, igreja. Isso aqui é muito sério. E ali naquele grupo cristão, Deus usou o irmão Everaldo e falou: irmão, Deus colocou aqui para você se fortalecer e se alimentar da palavra. Eu não estava me alimentando da palavra. Eu estava fraco. E aquele que está fraco age pela carne. Amém? E a carne é movida pelo pecado. E na mesma semana, o mesmo irmão, Deus usou a boca do mesmo irmão e disse: irmão Luiz, consagre a tua vida ao Senhor e jejue. Quando esse irmão, usado pelo Espírito de Deus, falou isso, aquela palavra entrou dentro do meu peito como uma flecha certeira. E a partir daquele momento, eu comecei a jejuar. Atente para isso, igreja. E quando eu comecei a jejuar, o Espírito Santo falou ao meu coração: viu por que você caía? Por que você não tinha força para vencer o pecado? Porque faltava uma consagração, faltava uma separação da minha vida, e coisa que eu não estava tendo. E a partir daquele momento que eu ouvi o que o homem de Deus trouxe da parte de Deus para a minha vida, e obedeci e coloquei em prática, quando eu comecei a jejuar, comecei a orar pela minha vida espiritual, pedindo a Deus força para vencer o pecado, eu comecei a me levantar. Ou melhor, o Espírito de Deus começou a me levantar. E eu comecei no propósito de oração, jejuava. Um dia sim, um dia não. Jejuava um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. E aí, o Senhor me ergueu. O Senhor me pôs de pé novamente. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estou aqui para falar com a amada igreja. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor Jesus. Por que eu contei um pedacinho do meu testemunho? Para você que se encontra talvez na mesma situação, ou parecida, ou outra situação, mas que se encontre caído, fraco, ainda há esperança para a sua vida. Jesus não te esqueceu, mas Ele quer uma atitude da nossa vida. Mateus 11:28, eu já preguei essa palavra aqui. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu estava cansado, eu estava oprimido. Havia um fardo, havia um jugo do pecado sobre a minha alma. Satanás estava ali, massacrando a minha alma. Mas no dia que eu ouvi a palavra de Deus, aguardei no meu coração e a pratiquei no meu dia a dia, o Espírito Santo começou a me fortalecer. E aquilo que me dominava, o Espírito Santo me deu força para dominar o pecado. E essa palavra de 1 Pedro se resume a isso. E já está próximo o fim de todas as coisas. E se eu morresse naquele momento, a minha alma iria para o inferno, porque eu estava no pecado. Amém? Mas Deus é tão misericordioso, tão bom, que Ele nos dá a oportunidade de nos consertarmos, de buscarmos a sua face, de vivermos para Ele. Amém? Você que entrou agora, estou lendo no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Igreja, é tempo de sermos sóbrios. Não durmamos como os demais. O que significa ser sóbrio, irmão Luiz? É estar ligado. É estar atento a todo instante. Estar atento. Vigiai. Vigia. Vigia, igreja. Vigia. Está em oração. Orando
em todo o tempo. Igreja, Jesus Cristo está voltando. E se você quer subir no arrebatamento, se você quer ser salvo, se você quer ser salva, tenha uma vida de oração, de vigilância, e seja sóbrio na terra dos viventes. Amém? Eu sei que essa palavra aqui muitos não querem ouvir, né? Mas é uma palavra de despertamento. Eu não, como eu sempre digo nos meus vídeos, né, sou bem sincero em falar, eu não estou aqui à procura de seguidores, não. Eu não estou aqui à procura de tec-tec na telinha, não. Eu não estou aqui à procura de bater meta, não. A minha preocupação e prioridade aqui é com a sua alma. Amém? Porque assim como eu quero subir no arrebatamento, assim como eu quero ser salvo em Cristo, assim como naquele dia eu quero sair dessa terra e estar com Cristo na glória, eu quero que a sua alma também esteja. Eu quero que a sua casa também esteja. Amém? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E eu não quero que nenhum de vocês que estão ouvindo essa mensagem se percam no pecado, se perca no erro. Porque eu sei como é isso. Eu sei como é estar longe de Jesus, conhecendo a palavra. Eu sei. Eu sei o que é fazer as coisas erradas, sabendo que está errado. Eu sei o que é entristecer o Espírito Santo de Deus, como diz em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Eu sei. E eu posso dizer com propriedade que isso machuca a alma. Isso machuca a alma. E deixa o Pai muito triste. Muito triste. Então, meus amados, um conselho que eu deixo aqui para a igreja do Senhor: esforça-te e tem de bom ânimo. Não desfaleça a vossa fé em Cristo. Não desanime. Eu sei que não é fácil, eu sei que há lutas, eu sei que há dificuldades. Eu sei, irmãos, eu sei. Mas eu também sei que o Espírito Santo ele está aqui na terra para fortalecer aquele que está fraco. Se você está fraco, meu irmão, se você está fraca na fé, clame por Jesus. Clame por Ele. Amém? Clame por Ele. Não é mais tempo de ficar longe do Pai. Creio que vocês conhecem a passagem do filho pródigo. Ele pediu a parte dele, da herança, e o pai assim deu. Ele foi para o mundão, foi curtir o mundão. Ele curtiu o mundão, gastou todo o dinheiro da herança. E no final, ele acabou comendo comida, bolotas, junto com os porcos no chiqueiro. E aí ele se lembrou da casa do Pai. E assim somos nós, quando se afastamos do Senhor. Assim somos nós, como aquele filho pródigo. Quando nós não ouvimos o Senhor, quando nós não buscamos ao Senhor. E assim como aquele pai estava de braços abertos para receber aquele filho, hoje Jesus Cristo está de braços abertos para te receber. Amém? Quero ler novamente aqui o versículo 7 de 1 Pedro, capítulo 4. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém, meus amados? Sede sóbrios e
e vigiar em oração. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você que está ouvindo essa mensagem. Há alguém aqui que se encontra afastado dos caminhos do Senhor? Há alguém que se encontra longe dos caminhos do Senhor? Que deseja no seu coração retornar para os caminhos do Pai? Eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Há alguém aqui que é simpatizante do Evangelho, ouve as mensagens, ouve louvores, mas ainda não entregou a sua vida para Cristo? Amém? Lembrando que eu não estou aqui anunciando placa de igreja, eu não estou anunciando aqui o Cristo que está pendurado na cruz, não. Eu estou aqui anunciando o Cristo ressurreto, aquele que morreu e que ao terceiro dia o Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Estou anunciando aqui para vós o Cristo que tem o poder, o único que tem o poder para perdoar pecados. Estou anunciando aqui o Cristo cujo seu sangue carmesim tem poder para purificar. Amém? Há alguém aqui que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e deseja no seu coração retornar? Eu quero orar por você, apresentar a tua vida ao Senhor. Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida, mas deseja se entregar? Sinaliza aqui. Amém? Ou então entre no meu privado. Amém, igreja? E eu peço encarecidamente, igreja, ouçam a palavra de Deus. Vivam a palavra de Deus. Priorizem em seus corações a palavra de Deus. Porque seremos salvos pela palavra. A palavra é o passaporte para subirmos para a glória. Amém? Eu não vou me estender, porque a palavra diz que não é por muito falar. Eu não vou ficar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, não. Até aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Você que tem ministério, que Deus abençoe o teu ministério, te fortaleça, que o Senhor vos conceda sabedoria, graça, que o Espírito Santo lhe direcione para fazer aquilo que Ele deseja. Amém? A paz seja com todos, no nome santo de Jesus. Até a próxima.